Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos juntos falar das últimas de Grêmio, porque os bastidores após a partida diante do Vitória na noite dessa quinta-feira, ele foi de comoção, com toda certeza, porque o que aconteceu com o Marlon impactou geral. Durante a partida nós já vimos os jogadores muito emocionados, o William mesmo chorava, o Kahneman, jogador experiente, ele teve um momento que a televisão mostrou, o Kahneman olhava e com os olhos assim cheios d'água, né? Ele parecia não acreditar no que estava vendo. Foi algo bem impactante, algo bem emocionante, mas a gente vai falar sobre isso já já. E inclusive a boa notícia é de que, apesar da cena, a lesão do Marlon ela não foi tão grave quanto parecia ser. Nós vamos falar sobre isso já já, então fica por aí. Eu quero começar falando contigo sobre o jogo, falando sobre a entrevista do técnico Luiz Castro, porque o treinador viu um jogo positivo taticamente. De acordo com o Luiz Castro, ele viu uma evolução ainda maior do time, ele comemorou essa evolução, ele disse que os jogadores estão cada vez mais reproduzindo nas partidas o que eles vêm colocando em prática já nos treinamentos, e isso é muito importante, porque muitas vezes os jogadores, eles entendem no treinamento, eles até colocam em prática no treinamento, mas na hora do jogo, pelo nervosismo da partida, pela pressão muitas vezes da torcida e tudo mais, alguns jogadores acabam não conseguindo colocar em prática. E isso ele viu ontem. Ontem ele chegou a ter essa ideia de que os jogadores estão conseguindo colocar em prática o que vem fazendo nos treinamentos, e ele comemorou esta situação. Objetivo mais claro e principalmente, né, a cada partida, a cada jogo, de acordo com o treinador, isso vai melhorando, os jogadores vão entendendo mais e daqui a pouco isso vai acabar acontecendo, os jogadores vão conseguir colocar em prática numa situação sabe, de hábito. Aí vai se habituando. Não, é isso aqui. Porque aquele famoso cacuete, né? Quando tu vai fazer uma coisa, tu já faz por instinto, já faz por impulso, né? E o jogador muitas vezes vai nessa ideia também. Sobre o Marlon, tá? Vamos passar para a próxima pauta. A lesão do Marlon, embora a cena tenha sido terrível, ela não foi tão grave quanto se tinha a ideia que poderia ter sido. O Grêmio confirmou que ele teve uma fratura no tornozelo direito, uma cirurgia, né? Ele vai passar por cirurgia nessa sexta-feira, às 15 horas. Muita gente questionou por que ele já não fez a cirurgia ontem. É que a região está muito inchada. Então, precisa todo um pré-operatório, aquela coisa toda, e principalmente desinchar a região da cirurgia. Então, por conta disso, precisava se aguardar esse tempo e tudo mais. E essa é a boa notícia, né? Porque, embora se imaginasse que ele ficaria muito mais tempo e até tivesse perdido o restante da temporada, o Grêmio estima que ele possa voltar em 5 meses. Então nós estamos falando de setembro. Nós estamos falando do Marlon voltando em setembro a jogar. Então isso é uma grande notícia. Uma grande notícia. E vamos lá, é um jogador saudável, um jogador que se esforça, tem aquele espírito guerreiro, aquela coisa, né, de torcedor. Eu não duvido que o Marlon possa até voltar antes, tá? Embora seja uma lesão complicada, tenha tempo de cicatrização depois da cirurgia, depois volta, tempo de adaptação, aquela coisa toda para físico e tal. Beleza. Ele volta a campo, aí claro, aí tem questão da confiança, tem que ver se o jogador, né, vai estar confiante ainda, porque vamos lá, foi numa dividida ali, né? Ele teve infelizmente ele teve a infelicidade, até sendo redundante, de cair em cima da perna. Teve aquele choque ali com os jogadores do Vitória, mas não dá para dizer que a culpa foi dos jogadores do Vitória, foi um acidente. Foi um acidente. Então, essa questão da confiança também vai precisar ser trabalhada quando ele voltar, né? Foi uma cena que impactou a todos, jogadores chorando, William, Kahneman, como eu disse na abertura, pareciam assim, não acreditar. Os torcedores, muitos choravam, outros nem queriam ver. A cena pela televisão já foi terrível, imagina para quem estava no estádio vivendo aquele momento. Então foi assim, foi algo terrível. E chama a atenção a força do Marlon, né? A força dele, né? Porque quando ele sai quando ele sai para a ambulância, tá aplaudindo o torcedor, retribuindo o torcedor ali, cara. É assim, ó, é algo inimaginável, eu até diria, inimaginável. Ontem à noite ainda, o William, né? O William e o Carlos Vinícius estiveram no hospital com o Marlon, ali tá ele, né? Como vocês estão vendo, já sorrindo, né? Provavelmente
sob efeito de algum remédio, já por conta das dores e tudo mais. Então, felizmente ele está sendo tratado, tem condições para tudo isso, o Grêmio dá todas as condições para o jogador, mas é algo realmente que assusta de verdade vendo a cena. O técnico Luiz Castro também nas suas redes sociais fez uma postagem, né, dando ali todo o apoio ao Marlon, dizendo que está esperando por ele, chamando ele de guerreiro. Então é uma coisa bem importante nesse momento, o apoio dos colegas, da família dos colegas, principalmente também, para que ele tenha forças para superar esse momento e muito em breve estará à disposição. O Vitória também, ainda durante a partida, soltou uma nota que eu li com vocês ontem aqui no vídeo pós-jogo, até vocês estão vendo a nota aí na tela, algo que a gente até não costuma, né, ver, mas foi uma cena tão impactante, algo tão, né, forte, que gerou toda uma comoção no futebol brasileiro. Gurizada, quero avançar com você, vamos falar sobre outra questão, vamos avançar um pouquinho mais, porque Antônio Dutra Júnior também falou na coletiva pós-jogo, foi questionado aqui, um ponto até que chamou atenção e viralizou, porque o Antônio Dutra Júnior foi questionado sobre contratações para o lugar do Marlon, né? Nesse momento, o Grêmio tem apenas o Caio Paulista e o Pedrinho, jogador da base que acabou nem ganhando oportunidades ainda. Mas não era o momento, né? Não era o momento. Embora a gente saiba que seja preciso fazer perguntas, a nossa função, o jornalista, não é algo, muitas vezes, como é que eu posso dizer para vocês? Não é, o pessoal não respeita muito, né? Às vezes parece que acho que não é uma função que ela tem que ela tem um significado importante, que é trazer informação, que é buscar, que é cutucar. Mas vamos lá, tem um momento, né? Tem um momento, tem informação que tu precisa levar naquele momento, na urgência, e tem informação que tu pode esperar algumas horas, né? Tem informação que tu consegue dar uma segurada, principalmente pelo momento. E essa era uma das informações, cara. Por mais que todo mundo queira saber se o Grêmio vai contratar, todo mundo queira saber o que o Grêmio vai fazer a partir de agora, pô, não tinha passado uma hora, talvez, do que tinha acontecido, tava todo mundo impactado. O que o vice-futebol, o que o Antônio Dutra Júnior ia fazer? O que o Luiz Castro ia fazer? Ia pegar o telefone e já sair catando um lateral? Tem muita lógica, né, cara? Não tem. Isso foi, inclusive, colocado ali pelo Antônio Dutra Júnior, já tinha sido colocado pelo Luiz Castro e foi um ponto que acabou repercutindo aí nas últimas horas também nas redes sociais. A pergunta sobre um substituto para o lugar do Marlon. Copa Sul-Americana, então. Vamos falar sobre a competição continental, que ontem o Grêmio conheceu os seus adversários na fase de grupos. O tricolor enfrenta o Montevideo City Torque, o Riestra, da Argentina, e o Palestino. Então, é um caminho que o Grêmio vai fazer importante nessa competição, que foi comemorado esse grupo, tá? Pelo Antônio Dutra Júnior e o pessoal nos bastidores comemorou muito a logística do grupo, porque o Grêmio vai jogar nas capitais. E a Copa Sul-Americana ela tem essa característica de ter times menores, né? Ter times mais do interior. E que muitas vezes a logística fica prejudicada, porque não são times da capital. Então, muitas vezes tu tem que viajar para um aeroporto próximo, aí tu vai ter que pegar um ônibus e fazer tantas horas de viagem, isso acaba desgastando. E principalmente nesse primeiro mês, né? Nesse mês de abril, que o Grêmio tem um clássico Grenal para jogar entre um jogo e outro da Copa Sul-Americana. Então isso era uma preocupação nos bastidores também, como seria a logística do grupo do Grêmio, e felizmente foi uma logística mais tranquila, né, tendo em vista as situações que poderiam acontecer. Sobre foco, o técnico Luiz Castro não quis definir uma competição para o Grêmio ter foco neste ano, disse que vai jogar todas as competições da mesma forma, vai tentar, no caso, dar prioridade a todas e não única e exclusivamente uma. Há umas 3 semanas atrás, o Felipão foi questionado na Zona Mista sobre o Grêmio dar prioridade
para a Copa Sul-Americana, e ele disse que sim, que seria prioridade do Grêmio, o Grêmio poderia sim ganhar a competição. A gente não sabe se essa é uma opinião do Felipão ou se daqui a pouco, né, pode ser algo, um discurso mais externo do Luiz Castro para não priorizar e não colocar uma pressão em cima daqueles jogos da Sul-Americana ou da Copa do Brasil e acabar abandonando o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Grêmio quer chegar à Libertadores do ano que vem através da tabela do Campeonato Brasileiro. É um campeonato difícil, né? Um campeonato muito difícil. Para isso vai ter que trabalhar muito para manter essa regularidade nas duas competições, tá certo? Bom, para nós encerrarmos, vamos falar sobre Libra então, porque ontem, né, o Grêmio confirmou a sua permanência na Liga. O Tricolor teve uma reunião na última quarta-feira com membros da Libra. Nessa reunião, a sensação, de acordo com o CEO do clube, o Alex Leitão, é de que o Grêmio está no bloco mais importante de clubes do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, né, como um todo, de todas as séries, e foram discutidas situações de busca de receitas, foram discutidas situações de quem seria, né, no caso, os comandantes da liga, quem estaria à frente das tratativas e tudo mais. Então o Grêmio saiu satisfeito. Essa é a frase que se ouve nos bastidores. O Grêmio saiu satisfeito com o que avançou da Libra na última reunião e por isso o Tricolor manteve a sua decisão e permanece na Liga, na Libra, tá certo? Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago por aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.